estamos vivendo uma época em que o Senhor ainda está chamando homens e mulheres para fazer a diferença neste mundo. Não labutando humanamente, não labutando terrenamente, mas para serem instrumentos de Deus poderosamente usados para expressar a bondade, o amor e a palavra de Deus. Deus está chamando e você pode ser um chamado de Deus. Sabe, a voz do Senhor pode estar ecoando dentro do teu coração. Aleluia, de uma forma tremenda, e você ainda não atentou para isso, mas que essa palavra, Deus fale ao seu coração poderosamente. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Eu sou o pastor Luiz Augusto, esse é o canal do Bom Dia Vida, que tem a finalidade de trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então, hoje, eu quero falar sobre o seguinte tema, escute, o Senhor está chamando. Eu quero usar 1 Samuel 3, do 1 ao 10, falando sobre a vida de Samuel, quando pequenininho ainda, novo, recebendo o seu chamado. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas hoje, inscreva-se no canal. Se você não gostar, depois você sai. É fácil, não paga nada. Faça isso agora, porque depois muitas pessoas esquecem. E a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, as nossas mensagens, que são postadas de segunda a sexta-feira, ainda não se inscreveram no canal. Amém? Dito isso, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10, a Bíblia diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. Samuel voltou, então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Que maravilha, né, meu amado? Que maravilha, que coisa maravilhosa. Deus estava aqui falando e chamando o menino que? Samuel. Deixa eu beber uma aguinha. Sabe, o nascimento de Samuel já foi um milagre. É? Porque você sabe, Ana não podia gerar. A madre estava fechada. E em momento algum ela culpou Deus, porque o texto vai dizer que Deus fechou a madre de Ana. Não diz que foi o diabo, não diz que era uma doença, diz que Deus fechou. Mas ela não culpou Deus, pelo contrário, ela se humilhou e buscou a Deus, porque ela queria tanto gerar algo no Senhor, e não era para ela. Eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso. Tantas pessoas querem gerar algo para elas mesmas. Mas assim como Deus gerou algo, não para ele, mas para nós, que foi a salvação na cruz do Calvário, porque Jesus não precisava ser salvo. Ele veio à terra, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem em semelhança a mim e você, padecendo por todas as necessidades que você e eu padecemos, e enfrentou a morte na cruz para gerar para você e para mim uma salvação. Mas ele não precisava. Por que ele foi morto? Porque ele assumiu o seu e o meu pecado, porque o salário do pecado é a morte.
E como Jesus não tinha pecado, a morte não podia tragá-lo. Mas ele assume o seu pecado, ele assume o meu pecado, se fazendo pecador, e a morte pode tragá-lo. Ana fala: Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho varão, eu darei ele ao Senhor. Meu Deus, ela não podia ter nenhum filho. E talvez aquele fosse o último, o único que ela poderia ter. E ela pede com a disposição de abrir mão. Ela quer gerar para devolver ao Senhor. Esse é o princípio que nós precisamos aprender. Gerar alguma coisa para devolver ao Senhor. E quando assim nós fazemos, o que Deus fez com Ana? Abriu-lhe a madre. Ele deu mais 6 ou 7 filhos, não lembro agora de cabeça. Porque ela abriu mão daquilo que talvez fosse a única coisa que ela tinha. Mas vamos lá, o milagre dele é o quê? O nascimento dele é um milagre. Ana queria um filho para entregar ao Senhor, e Deus entrega. Então veja bem, quantas mães entregam seus filhos? Quantos? Só que muitas mães entregam filhos em lugares errados. Sabe, olha, quando você vai pesquisar, algumas mães entregam os filhos à prostituição. Você pesquisa na Índia, dos 4 a 10 anos, as crianças são entregues para a prostituição, tamanha é a miséria. Alguns entregam os filhos ao vício. Aqui no norte, no Vale do Jequitinhonha, um lugar muito pobre aqui em Minas Gerais, as crianças não têm o que comer, então as mães embebedam as crianças para que elas possam dormir, e as crianças se tornam viciadas no álcool bem cedo. É triste, né? Alguns entregam ao mundo em busca de fama. A criança começa a despontar um talento desde cedo. A mãe pega essa criança e começa a ver nessa criança uma geração de renda e empurra essa criança, sabe, para uma vida que ela não deveria estar vivendo ainda com a idade que ela tem. Em busca de fama e dinheiro. Algumas mães entregam seus filhos a demônios, consagrando eles à entidade. Mas louvamos a Deus que algumas mães ainda entregam seus filhos ao Senhor, consagrando eles a Deus, colocando eles nas mãos de Deus. Então eu li com você, versículo 1, naquele tempo a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Nós estamos falando do povo de Deus, de um sacerdote que vivia no templo. Uma criança foi colocada lá. Ele devia estar agora com mais ou menos 11, 12 anos, Samuel. O sacerdote estava perdendo a visão. A Bíblia diz que a palavra era rara e as visões não eram frequentes. O que era a palavra? A palavra é igual profecia. Ah, pastor, mas hoje tem muita profecia. Esse que eu te digo, não estou falando dessa profecia. Eu não estou falando do dom de profecia. Eu estou falando da verdadeira profecia. Não é, pastor? Não é a mesma coisa? Não. Lembra quando Deus pega o profeta e leva ele no vale de ossos secos? E Deus pergunta ao profeta: pode esse vale retornar à vida? O profeta fala: não sei, tu que sabe. Deus fala para ele: então você vai, profetiza a minha palavra e diga a esses ossos: ossos secos, retornem à vida. Assim diz o Senhor. Profetiza a minha palavra. Qual é a verdadeira profecia? A palavra de Deus. Então diz que naquele tempo a palavra era rara. A profecia era rara. Não é diferente hoje. Em muitos púlpitos faltam a profecia maior que a palavra. Nós ouvimos muita encheção de linguiça no púlpito, muita pregação que vai mexendo no ego do homem, dizendo: você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro, você vai prosperar ali, você vai prosperar lá. Mas nós não vemos a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Profecia maior da palavra de Deus. Prega-se bens, carros, tudo que é material. Entrega-se aqui, entrega-se lá, fala-se de tudo.
política e mais não sei o que, mais não sei o que lá, governo humano, mas a palavra verdadeira não. Outros cultos, amado, cantam 1 hora e meia, quase 2 horas de louvor, e quando vai se pregar a palavra, 10 minutinhos para a palavra. Aquilo que você gasta mais tempo, aquilo que você investe mais tempo, é o que deve ser mais prioridade para você. Se não for, está errado. Quando nós investimos mais tempo no celular, jogando ou assistindo série, e menos tempo em Deus, nas coisas de Deus, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que o celular, que o jogo, que as séries são mais importantes do que Deus. É isso mesmo. Palavra, pregação. Aqui no Bom Dia Vida, você não tem encheção de linguiça. Aqui no Bom Dia Vida, você não tem esse que você vai receber, esse que eu te digo, ó, coloca o Pix aí que eu vou profetizar para você. Aqui não tem isso. Aqui no Bom Dia Vida, você não vai encontrar, sabe o quê? Um Pixzinho, um QR Code para você ofertar no programa. Para você ajudar a manter esse programa. Você não vai ver isso. Você não vai ver eu te pedindo dinheiro, te pedindo oferta. Você não vai ver isso. Nas lives da casa de oração, no culto que a gente faz, lá no Facebook, você não vai ver um QR Code para você ofertar. Você não vai ver um Pix para você colocar uma oferta. Pastor, você é contra? Não, isso é bíblico. Mas eu não trabalho desse jeito. Você pode ouvir uma palavra de oferta. Você pode ouvir uma palavra, se Deus colocar no meu coração, para falar que você deve ser fiel, sim, e você já sabe disso. Mas vai ser muito difícil. Porque antes de falar isso, instigar você para começar a ter um relacionamento com Deus, para poder receber de Deus coisas materiais, Deus vai me mover para falar com você do pecado. Que nós precisamos largar, da sujeira que a gente precisa lavar rir da nossa casa, do nosso tapete. Que a gente precisa acender a lâmpada da nossa casa para procurar a dáctima que nós perdemos dentro de casa. As visões, a profecia, a palavra era o que? Estava se acabando, era rara. Não é diferente de hoje. Mas louvamos a Deus porque Amós 4, versículo número 12 diz que prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu teu Deus. Sabe o que eu entendo? Que nós temos que estar preparados porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Ele está voltando, amado. E que eu e você temos que nos preparar não é para ganhar mais bens. O que eu e você temos que nos preparar não é para ter mais casa, mais dinheiro, salário melhor. Nós temos que nos preparar para encontrar com Ele. Porque quando a gente encontrar com Ele, Ele vai falar para você e para mim, mostra-me suas mãos. Sabe, eu não quero ouvir aquela palavra, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Mas eu quero ouvir, vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança, o reino está preparado desde a fundação do mundo para vós, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, aleluia, me deste de beber, frio, me cobriste, preso, me visitaste. Eu quero ouvir essa palavra. Senhor, quando fizemos isto, quando fez a um dos meus pequeninos, fez a mim. É fazer o bem sem olhar a quem. De que adianta, meu amado, eu ensinar você a ganhar dinheiro, dizer, ó, dá 100 que Deus vai te dar 1000, ser fiel aqui, e não ensinar você a perseverar no caminho da perseverança da salvação, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o final será salvo. Porque vem muita tribulação sobre a sua vida, amado, e o dinheiro não vai ajudar você a sair da tribulação. Vem muita luta sobre a sua vida e perseguição, e o dinheiro não vai te ajudar a se sustentar na perseguição, na luta e na tribulação. Mas o alimento verdadeiro, a palavra verdadeira, vai tornar você um homem, uma mulher forte e firme no Senhor, porque você vai saber que no mundo você vai ter aflição. Você vai saber que você vai passar pelas águas, Ele vai estar contigo, vai passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Você vai saber, meu amado, que você pode ser jogado numa fornalha e Deus não é obrigado a livrar você dela, você pode morrer queimado, mas você vai estar do outro lado com o Senhor, porque você vai cantar o hino da vitória. Esse hino da vitória não é porque você ganhou uma casa nova, um carro novo, não, é porque você venceu, chegou lá na presença do Senhor, lá calabandarabasúbia.
Oh, Paulo estava lá para ser morto e ele cantou o hino da vitória. Ele falou: acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. As tribulações não roubaram a minha fé. As perseguições não roubaram a minha fé. Eu estava firmado na palavra verdadeira que é Cristo Jesus. Que a palavra é uma pessoa, é Cristo. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Pedro, tão firmado, depois que se converte, porque antes de se converter, ele curou, libertou, teve visões, revelações tremendas, mas negou a Cristo. Depois ele se converte. Quando ele se converte, ele não anda mais armado, amado, com a espada na cintura para arrancar a orelha do primeiro que tentar prender ele. Quando ele se converte e alguém vai prendê-lo, ele estende a mão e fala: pode me levar. Quando ele se converte, ele não labuta mais as causas dele, ele labuta as causas do seu Senhor. Quando ele se converte, ele passa a apacentar não as ovelhas dele, mas as ovelhas do Senhor que ele amava, e passa a fazer isso por amor ao Senhor, sem querer nada em troca. Oh, la calabandarábia. Sabe, você consegue entender isso? O Senhor está chamando homens e mulheres que queiram labutar por Ele fervorosamente, mas na medida certa e com armas corretas. As visões, o que eram as visões? As visões eram raras. A atitude da pessoa em receber e aplicar a verdade revelada, evitando assim de pecar. Visões era isso. Não é isso, eu tive uma visão, sabe? Estava orando aqui, Deus me mostrou um anjo com uma asa enorme, e aquilo, outro. Não é esse tipo de visão. É ganhar, quando a palavra é pregada, ministrada, ela atinge o seu coração, ela te dá uma visão. E você precisa ganhar a visão dessa palavra na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que quando a palavra é liberada, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo por qual ela apraz. É como a chuva, ele compara com a chuva cai na terra e encharca a terra. E faz a semente botar. Você não vê a semente brotando, mas embaixo da terra a semente já está brotando. E o que acontece quando eu e você ganhamos a visão de Deus? Não aconteceu nada ainda, humanamente falando, terrenamente, mas dentro da visão de Deus, daquela palavra que gerou em nós a visão, nós já estamos vendo aquilo que Deus preparou e vai fazer. Você consegue entender? Consegue compreender isso, querido? Você consegue amadurecer para isso? Olha o quanto estamos longe, olha quanta confusão nós temos na vida, na mente, por causa de coisas que foram entrando na igreja, nós fomos achando bonito, legal. E é por isso que a igreja anda atrás dessas profecias que não estão se cumprindo, porque são profecias do homem, do coração do homem. Não é de Deus. Porque as de Deus se cumprem, já acontece. Eu quero orar com você. Mas eu quero continuar na manhã, falar com você sobre o Senhor está chamando. E Ele está chamando você. É por isso que você está diante desse vídeo. É por isso que esse vídeo bateu aí no seu celular, bateu aí no seu computador, no seu laptop. Sabe? É por isso que Deus fez esse vídeo chegar até você, porque Ele está chamando você para uma realidade, aleluia, na sua vida espiritual. Bendito e eterno Deus, Pai Santo, amado, te louvamos, te glorificamos. Tu és o Senhor absoluto. Muito obrigado. Abençoe meu irmão, minha irmã, que está recebendo essa palavra. Que ela fale poderosamente ao coração dele. Ela entre de forma tremenda e poderosa, alcançando, transformando, operando milagres e fazendo o seu nome ser glorificado para a glória e honra do seu nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.